Ora, vamos então falar da diferença entre complemento oblíquo e modificador. Quando estamos a falar em modificador, agora, tal como foi instruído nas metas curriculares para o secundário, não distinguimos o modificador do grupo verbal do modificador de frase. Por isso, esse tipo de distinção, e no vosso manual até aparece entre parênteses, eu depois posso comentar, mas não tem que se preocupar com ele. Nós centramos-nos no verbo, falamos do verbo. O único outro modificador que vai aqui entrar vai ser o do nome, mas o do nome não tem nada a ver. Portanto, nós vamos falar do modificador da frase e do verbo, quase como se fosse a mesma coisa. Não é bem, mas como nos pedem para fazer a distinção, não tem que se preocupar com isso. E então eu também não vou entrar por aí. Pronto. E eu coloquei aqui para falar lado a lado do complemento oblíquo e do modificador, porque até com este exemplo vocês podem ver que pode vir no mesmo conceito, só que o verbo é que vai fazer a diferença. O verbo é que vai ditar se é um modificador ou se é um complemento oblíquo. Então, o complemento oblíquo é selecionado pelo verbo. Complemento oblíquo, para ficar direitinho. É selecionado pelo verbo. Ui, caiu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o verbo vai exigir que se lhe diga alguma coisa, que se acrescente alguma coisa, que se acrescente essa informação. Enquanto que o modificador é acessório. Isto de imediato para exemplo prático. Reparem nestas duas frases. Eu como a maçã no prato, eu guardo a maçã, não era maçã, a maçã no prato, no saco. Reparem, em termos de estrutura, é uma frase absolutamente similar. Temos o sujeito eu, temos o verbo, depois o complemento direto, como-a, guardo-a, certo? E depois temos uma indicação de espaço. Eu como a maçã no prato, é o sítio onde eu estou a comer a maçã, imaginem com faca e garfo, e aqui eu guardo a maçã no saco. Portanto, são indicações de espaço. Aparentemente, então, poderia ser a mesma coisa. Não é. No prato é complemento, ora bem, não, este é modificador, e aqui é complemento oblíquo. Porquê? Precisamente por causa do verbo. O verbo comer, portanto, isto vai ser o que vai marcar a diferença. O verbo comer exige um complemento direto. Eu como alguma coisa. Agora, dizer-se como depressa, eu como a maçã depressa, ou como a maçã devagar, ou como a maçã agora, ou como a maçã depois, ou como a maçã no prato, ou como a maçã no chão. Todas essas informações são acessórias, porque o verbo só vos exige dizer o complemento direto. Comer é comer alguma coisa. Pronto. Então, isto é um modificador. Já o verbo guardar, reparem, guardar implica guardar uma coisa, mas é guardar também num espaço. Se eu digo, eu guardo a maçã onde? Nós temos que ter a indicação de espaço. O verbo guardar implica dizer um espaço, não só dizer o complemento direto, alguma coisa, guardar é guardar alguma coisa, mas no espaço. Por exemplo, como pôr. Eu pus a maçã num sítio, não é? Reparem, eu digo, eu comi a maçã. Está bem, pronto. Agora posso dizer, comi a maçã na cozinha, na casa de banho, na sala de aula. Mas isso é uma informação acessória. Basta dizer, eu comi a maçã. E a frase está gramaticalmente correta. Reparem que aqui não estamos a falar das ideias, estamos a falar do funcionamento desta máquina que é a língua. Então, o verbo comer pede o complemento direto. O verbo guardar pede o complemento direto. Guardamos uma coisa, mas é guardar num sítio. Pôr uma coisa, mas pôr num sítio. E pronto, e por isso, duas frases tão parecidas em termos de estrutura, aqui, esta indicação de espaço, num caso é modificador, no outro complemento oblíquo. Assim, em conclusão, as noções de espaço, tempo, modo, eu pus umas reticências, porque pode haver outras circunstâncias, mas isto são circunstâncias que nós acrescentamos. É quase como aquela ideia das orações adverbiais, que eu também digo são circunstâncias que nós acrescentamos. Aqui também são circunstâncias que nós acrescentamos. E essas circunstâncias ou são complemento oblíquo ou são modificador, depende do verbo. É essa a questão. Vocês, só com o verbo é que vocês se vão aperceber se indicar o espaço,
por exemplo, é obrigatório ou não. Depois, há outra situação para o complemento oblíquo, que é o verbo é regido por preposição, ou seja, tem que ser acompanhado por uma preposição. Por exemplo, eu gosto do Manel. Este do Manel, deixa eu pôr a mesma cor, é um complemento oblíquo, porque o verbo é gostar de. Estão a ver a preposição aqui? Nós vamos, por exemplo, fazer o teste do complemento direto ou do complemento indireto, porque convém sempre fazer esses testes. Deixa-me pôr aqui, vai ficar um símbolo, uma seta. Por exemplo, nós não vamos dizer eu gosto de complemento direto, nem vamos dizer eu gosto-lhe. Nós vamos dizer eu gosto dele, sempre com o... E agora vou aqui cortar, para saberem que isto está errado. Não dizemos gosto, não dizemos gosto-lhe, porque isto é o teste para o complemento direto, isto é o teste para o complemento indireto. Porquê é que nós não dizemos? Precisamente porque este verbo é acompanhado desta preposição. Eu gosto dele, que é de mais ele, tem a preposição. E isso é complemento oblíquo, é exigido. A ideia de complemento é sempre que é exigido. Por exemplo, depender. Eu dependo deles. Eu dependo dos meus pais. Então, este dos meus pais. Aqui está a ver com com de, depender de, mas há muitos outros exemplos de complementos oblíquos, de verbos que exigem. Eu agora até estava aqui, porque nos manuais costumam ter a indicação de verbos que pedem complemento oblíquo. Olha, concordar com. Por exemplo, eu concordo com o Manel. Não é eu concordo, nem é eu concordo-lhe, é eu concordo com. Concordar com. Então, cá temos aqui é depender de, aqui é concordar com, e pronto. E há uma infinidade de verbos que vocês não vão, não é como os verbos copulativos, que decoram meia dúzia. Concordar, estou a escrever mal. Concordar com, estava a pensar no com. Aqui é com, ai, credo. Aqui é vocês repararem que têm sempre uma conjunção, estão a ver? Uma conjunção a acompanhar o verbo forçosamente. E então, nesse caso, é complemento oblíquo. É esta a situação.